This call is now being recorded. Cadê Yali? Yali caiu, foi? Tô falando. Yali caiu. Yali caiu. Deixa eu ver. Se Yali consegue entrar de novo. Aceitaram aí a permissão para gravar? Eles vão aparecer bonitos aí na gravação. Então, gente, anotaram aí as dúvidas de vocês? Estão me ouvindo? Sim. Ó, deixa eu só começar falando as coisas. Para você, primeiramente, para vocês entenderem o que são propriedades emergentes e coletivas, antes de mais nada, primeiro é importante entender os conceitos básicos do que é um organismo, que é uma espécie, conceito de espécie, conceito de população, conceito de comunidades e conceito de ecossistema, tá? Então, se na cabeça de vocês ainda tiver alguma confusão, alguma dúvida em relação a esses conceitos, na hora de entender as propriedades emergentes, vocês vão bugar na cabeça. Então, se algo fica quebrado na cabeça de vocês, é por conta que deve estar faltando algum conceito aí. Não vou dizer que para entender propriedades emergentes é fácil, não é fácil, porque exige uma análise de uma situação específica. Por isso que a aula que eu dei para vocês foi voltada mais para exemplos, tá? E não algo fechado, tá? Então, quando eu mostrei para vocês... Olá, Emília. Vamos ver se você consegue entender, Emília. Olá. Estou com bastante dúvida. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar a... Eu acho que eu tenho que fechar alguma coisa aqui. Quando eu abro duas janelas, eu não consigo abrir o outro arquivo. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesses negócios aqui. Deixa eu ver. Eu vou fechar. Eu vou fechar e abrir de novo para ver se o computador entende. Espera aí, estou abrindo para mostrar, para eu falar mostrando o arquivo para vocês. Vamos ver se agora abre e dá certo. Jéssica. Pense numa pessoa que está enrolada para compartilhar essa tela. Sou eu aqui, peraí. Tem que fechar um arquivo, fechar outro. Eu quero mostrar para vocês justamente os slides da aula de vocês. Vamos ver se agora... Ó, o pessoal está entrando, está acordando agora da noitada. O povo está entrando agora. Pronto, consegui. Eita. Se o pessoal está entrando pelo link, eu tenho que botar permissão para todo mundo. A ideia é que o povo entre pelo e-mail, senão eu fico tendo que dar permissão para todo mundo aqui. Mas vocês estão vendo o slide aí? Sim. Não. Tá, né?
Pronto. Muito Então, fazer. para vocês entenderem as propriedades emergentes, vocês precisam entender bem direitinho cada nível de organização desses aqui, tá? Porque organismo que vai para a população, de população para a comunidade, comunidade para ecossistema, ecossistema biosfera, cada um desses aí a gente chama de níveis de organização, tá? Porque é uma junção de sistemas, tá? E o organismo, se a gente for destrinchar antes do que vem no organismo, então para formar o organismo, então antes vai vir o átomo, moléculas vão se unir, formar células, as células vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos, sistemas de órgãos, e a partir daí forma o organismo, tá? Deixa eu ver se alguém está entrando aqui. O povo está pedindo permissão. Peraí, gente. Eu acho que o povo está entrando. Deixa eu ver aqui. Bem, estamos aí. Então vocês precisam entender aí que existem esses níveis de organização, essas repartições que formam os sistemas. Mas cada sistema desse tem toda uma conceituação por trás. Então, para vocês, antes de vocês começarem a compreender propriedades emergentes, vocês precisam saber as definições do que é um organismo, do que é o conceito do que é uma população. Então, um organismo, indivíduo de uma espécie que pode se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, estou dando um conceito bem basicão, tá, gente? Então, população, agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que conseguem cruzar, reproduzir entre si, gerando descendentes férteis. Aí, quando a gente fala em comunidade, vai ser várias populações interagindo nesse ambiente. Então, nós chamamos de comunidade. Tá? E ecossistema, nós vamos integrar a parte viva e a parte não viva interagindo nesse sistema. Aí a gente vem e chama de ecossistema, porque vai ter aí todo um fluxo de energia e matéria passando. E a biosfera vão ser justamente o conjunto de vários ecossistemas. Então, por isso que a biosfera a gente chama de grande sistema. Deu para entender até aí, pessoal? Estou falando no computador da Falem comigo, senão eu vou achar que eu estou falando sozinha. Povo, Deu para entender, professora. deixa eu... Tá conseguindo entender? Sim. Só falta duas. Uhum. Sim, Professora, deu para entender. As definições que a senhora falou aí agora de população e comunidade, deu sim para entender. Pronto. E para a gente chegar e entender as propriedades emergentes, é primordial estar entendendo essa parte aqui. Senão, se for direto para responder a questão das propriedades emergentes e coletivas e não ter esses conceitos em mente, vai bugar a cabeça. Não tem jeito. E acredito eu, se eu estiver errada, a dúvida for outra, se manifestem. Mas acredito eu que quem bugou na cabeça foi por conta da falta desses conceitos aí. Tá? Porque quando vocês conseguem amarrar direitinho na cabeça a definição do que é uma população, do que é uma comunidade, ecossistema e biosfera, naturalmente vai ficar mais fácil de entender o que são as propriedades emergentes e as propriedades coletivas. Deixa eu ver uma outra figura aqui.
Essa aqui, essa aqui. Essa figura mostra a mesma coisa daquela figura que eu estava mostrando para vocês agora, só que mostrando de uma outra forma. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é que há uma integração de hierarquias, e observem que esse funil ele vai aumentando, tá? E esse aumento desse funil corresponde a essas integrações de sistemas, de, de, de evolução das características, que, pois, a partir da união desses níveis hierárquicos aí, é que vai formando o todo e complexo que corresponde a um ecossistema, clímax. Vocês também precisam ter na cabeça o que é um ecossistema clímax, é um ecossistema maduro, que já chegou ao seu nível máximo de desenvolvimento, tá? Então, é um ecossistema em equilíbrio dinâmico, porque a gente não pode dizer que um ecossistema ele já evoluiu, já desenvolveu até o seu ponto final. No ecossistema, nada é parado, nada é estático, sempre está em movimento constante, tá? Então, esses conceitos sempre precisam estar na cabeça de vocês para fazer a análise do que são as propriedades emergentes. E nessa disciplina de ecologia animal, subentende-se que antes do aluno pagar essa disciplina, ele já estudou ecologia geral, que é onde vocês veem todos esses conceitos. Deixa eu interromper aqui um pouquinho para eu falar com vocês, para eu não ficar... Porque a ideia não é passar os slides para dar aula de novo. É ver passo a passo para tentar entender quais são as dúvidas de vocês. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação até aí? Gente? Será que eu caí? Gente, fala alguma coisa. Senão eu acho que eu caí a internet. Gente, pronto. Pelo menos eu estou vendo Franciele se mexendo. O resto está parado para mim. Então, até aí, alguém tem alguma coisa para falar, alguma colocação dentro das suas dúvidas? Franciele? Franciele? A internet caiu, aí eu perdi uma boa parte da explicação, né? Foi que eu tentei voltar. Mas as minhas dúvidas eram aquelas mesmo que eu tirei, que a senhora conseguiu resolver por e-mail. Aí, como a senhora falou que ia fazer aula, né? Eu vim participar para ver se eu conseguia compreender um pouco mais. Certo, certo. Eu não sei se o outro pessoal caiu, não sei, só está aparecendo a fotinha dele e o fone desligado, então não sei. Mas, enfim, até aparece aqui que tem... Olha, o povo tem vergonha de falar, aí digita, caiu não, eu tô aqui. Então tá, vamos lá. Tentem ficar interagindo comigo, porque quando eu boto lá os slides, eu não sei quem é que tá, quem deixou de falar, se eu caí. Então, porque eu fico vendo só o meu slide, então eu não sei se eu caí. Muitas vezes eu fico falando sozinha e a internet foi lá para onde eu não sei. Então vamos lá, eu vou Ô, compartilhar. professora. Fala, Professora? fala. Assim, eu queria que a senhora citasse um exemplo dessas propriedades emergentes, para ficar um pouco mais claro. Porque a senhora deu um exemplo no slide, na aula, eu não sei se era de um formigueiro, não lembro bem.
Era do Aí a senhora. ah, Sim, do cumpizeiro. Aí, se a senhora desse novamente explicasse, seria melhor, porque tá um pouco complicado de entender, mais ou menos, entendeu? Sim? Entendeu a minha pergunta, a minha colocação? Entendi. Eu acho que o que mais está pegando aí são as propriedades emergentes e não coletivas, não é isso? Isso, professora. Ó, nas Justamente. propriedades emergentes, quando vocês forem fazer a análise de vocês, porque a ideia é que vocês consigam identificar essas propriedades emergentes em qualquer ambiente, desde que vocês se proponham a fazer essa análise, tá? Então, vocês estão lá, não sei onde cada um de vocês moram, o que é que tem próximo da região onde vocês moram. Então, a ideia realmente é essa, onde vocês moram, se tem uma área que vocês... Uma área de mata, vamos lá, vamos a algo mais simples. Então, tem uma área de mata, e você percebe que pela presença dessa área de mata ali, já há uma mudança térmica. Então, pela presença dessa mata ali, então já há um bioclima que foi formado quando você está andando, não tem árvore nenhuma, não tem nada ali, então é um calor intenso, mas quando você entra nessa mata, você vai fazer trilha, alguma coisa assim, você já percebe essa diferença térmica, simplesmente pela presença dessa mata, da presença dos organismos ali presentes nessa área ali. Então, não sei se vocês já tiveram essa percepção, não sei se vocês moram, mas essa propriedade que surge através dessa junção de atributos, da presença das árvores, da presença de organismos interagindo ali, nesse ambiente, proporciona um bioclima diferente. Tá? Isso eu colocando aí um exemplo de porte médio. Tá? Mas eu poderia colocar também, seguindo o mesmo princípio do cupinzeiro, uma colmeia. Fui atrás da Casa de abelhas. Então, as abelhas, elas constroem ali aquela estrutura que vai promover todo um bioclima ideal para a presença das abelhas ali, tá? Porque acho que a maioria de vocês conhece mais a zona rural até do que eu, então vocês podem parar e analisar quais são os locais preferenciais que as abelhas constroem as suas casas. Então, quero que vocês façam esse tipo de análise. Onde é que eu mais vejo casa de abelha? Estou falando natural, não estou falando se alguém é aí apicultor, não. Mas, se for apicultor, também vai deter esse conhecimento também. Tá? Então, vocês devem estar acostumados a ver abelhas, como é a casa de uma abelha, onde elas costumam construir essa casa de abelha, porque elas vão estar respeitando uma série de situações aí, tá? Porque elas selecionam o território, a área, tudo para conseguir fazer aquela junção de fatores e de atributos a partir da construção daquela colmeia ali. Tá? E essa modificação, esse surgimento dessa estrutura, desse bioclima que tem ali dentro dessa colmeia, já podemos definir como uma propriedade emergente, porque é algo que surgiu novo, tá? E não é e a gente pode dizer que não é previsível, contrariamente quando é uma propriedade coletiva, que são surgimentos de atributos previsíveis.
Então, numa população, vai haver taxa de natalidade, vai haver taxa de mortalidade, que é algo previsível. Numa população, há nascimentos e há mortes. A taxa etária, diferenças de idade entre os indivíduos dentro de uma população. Então, é algo previsível. Então, a gente já sabe que isso numa população vai acontecer. Simplesmente pela existência, simplesmente por ter essa espécie no mundo. Tá? Então, é algo previsível. Então, quando a gente pensa na propriedade emergente, já vem da palavra emergir, surgir, tá? Então, e as propriedades emergentes, a gente estava tentando focar a nível ecológico, mas um exemplo básico e mais simples que eu dou bastante é da molécula da molécula da água. Para ter a água, é necessário ter dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é H2O. Tá? Então, a junção dessas moléculas forma a água. Mas se a gente separar esses átomos, o hidrogênio sozinho, por si só, vai ser um gás, e o oxigênio sozinho, por si só, vai ser outro gás. Tá? Vão ter conformações, efeitos completamente diferentes. Mas quando se ligam, formam a molécula da água. Então, esse exemplo simples que a gente pode partir para outros exemplos mais complexos, voltados para as propriedades emergentes, tá? Como diferenças climáticas, a presença de uma determinada espécie num ecossistema. Simplesmente pela presença dela pode haver uma mudança de estrutura de solo. A presença de uma espécie pode determinar a presença de uma outra espécie, como é o caso da planta lobeira. Não sei se vocês já ouviram falar dessa planta. O lobo, ele se alimenta dos frutos da lobeira. Então, é por isso que o nome da planta vulgar se chama lobeira. E para essa lobeira, ela germinar, ela poder existir no determinado no ecossistema, que é de caatinga, tá? Então, esse lobo precisa comer essa fruta, o fruto da lobeira, passar por todo o trato digestório do lobo, ele evacuar, aí esse processo orgânico do lobo, passando por todo o processo enzimático e a evacuação do lobo, isso que faz a semente germinar. E a partir daí, quando ele evacua, a semente está nos trinques para a planta crescer e continuar coexistindo nesse ambiente. Tá? Então, isso é uma interdependência e uma propriedade emergente que surge a partir da presença do lobo, simplesmente pela presença do lobo. E isso não acontece somente nesse elo, acontece com outros elos no ecossistema, entre pássaros. Então, os pássaros, eles têm uma gama, um hábito alimentar bastante variado, dependendo de espécie para espécie. Mas encontramos, por si só, os pássaros se alimentam, e esse processo de germinação das sementes das plantas que eles consomem, esse processo digestivo dos pássaros também tem esse papel. E melhor ainda, é porque os pássaros têm capacidade de voo, de migrar, então aumenta o poder de dispersão das espécies vegetais. Então, eu estou fazendo essa análise aqui junto com vocês para tentar abrir a cabeça de vocês e vocês conseguirem fazer essa junção de análises quando vocês estiverem aí em casa fazendo essa atividade. Quem não conseguiu fazer, pode me entregar até semana que vem, eu estou ampliando, porque o importante é que vocês entendam e compreendam, e não simplesmente pegue algum recorte da internet, de alguma coisa que fale sobre propriedade emergente, cole lá no papel e me envie.
O importante não é isso, tá? Porque eu não quero que vocês estejam fazendo plágio, tá? Eu quero que vocês parem, pensem, analisem as situações, e isso é até bom para vocês conhecerem a região onde vocês moram, tá? O que tem na região onde vocês moram e que tipo de análises, como biólogos, vocês podem fazer na região onde vocês moram, tá? E isso, para isso ser feito, não necessariamente precisa ser um ecossistema que não tenha interferência alguma, se falando do homem, tá? Então, dá para vocês fazerem vários tipos de análises aí, tá? Vai depender, mas para fazer essas análises, vocês têm que ter antes esses conceitos na cabeça para fazer essas análises mais apuradas, somatizar esses atributos, tá? Então, do exemplo do lobo com a lobeira. Então, quais são os atributos que a gente vai ver aí? Tá? O atributo da presença do lobo, o atributo da presença da lobeira, o atributo do lobo, ele percorrer toda a área e distribuir ele evacuar em várias bipartições, também vai estar relacionado com a mudança do tipo de solo, aliás, a mudança do solo, simplesmente pela presença de uma espécie, o solo pode ser modificado também. Então, são várias coisas que a gente pode analisar. Então, em geral, vocês não vão conseguir analisar uma espécie sozinha para determinar uma propriedade emergente. Vocês têm que analisar o todo. E aí que entra os níveis hierárquicos de organização, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, organismo, população, comunidades, ecossistema, biosfera. Vocês têm que saber desde o sistema simples até o sistema complexo desses níveis hierárquicos. Estão me entendendo? Estou conseguindo ser mais clara? Façam ok, alguma coisa assim, sei lá. Esse povo tem vergonha de falar. Mas venham aí o que vocês querem falar. Alguém ficou com alguma dúvida? Quem tiver vergonha, escreva. Eu acho que todos conseguem ver o que escrevem, acredito que sim. Tá? Então, quem ficou ainda com algo na cabeça obscuro do que são as propriedades emergentes. Tem também Jéssica, é o que eu ia falar agora. Tem também o capítulo do livro que eu mandei para vocês. Eu mandei, não foi? Junto dos arquivos? Um trecho sobre as propriedades emergentes de Eugênio Odum. Deixa eu ver aqui. Se foi esse aqui. Ó, eu vou ler para vocês só esse primeiro trechinho aqui, que fala sobre os princípios das propriedades emergentes de Eugênio Odum. Eu não sei se foi esse que eu mandei para vocês ou foi outro, mas assim, ó. Uma consequência importante da organização hierárquica é que, à medida que os componentes ou subconjuntos combinam-se para produzir sistemas funcionais maiores, emergem novas propriedades que não estavam presentes no nível inferior. Então, esse nível inferior que está falando aqui são aqueles níveis hierárquicos que está aí na figura dos slides. Então, organismo, população, comunidade. Portanto, uma propriedade emergente de um nível ecológico ou unidade ecológica não pode ser prevista a partir do estudo dos componentes desse nível ou unidade. Tá? Então, para definir a propriedade emergente, como eu já tinha falado para vocês, não se consegue definir essa propriedade emergente apenas
por um nível de organização. Vocês têm que olhar os vários níveis de organização para, a partir daí, identificar qual propriedade emergente surgiu a partir da junção, da presença desses níveis de organização interagindo. Tá? Então, tentem, antes de tentar responder, recapitular, ou quem quiser responder novamente, mas quem for responder novamente, ou melhorar o trabalho, quando enviar o e-mail, identifique que você fez isso, senão vai prevalecer o primeiro, porque eu não tenho como adivinhar, tá? Então, para esses materiais que eu mandei para vocês, que falam sobre as propriedades emergentes, vão ser muito úteis para esclarecer melhor a cabecinha de vocês sobre o que é essa danada, essas propriedades emergentes, como surgem essas propriedades emergentes. Tendo ciência que não é algo tão simples para vocês entenderem, por isso que eu combinei para a gente se encontrar hoje, para vocês terem a oportunidade de questionar, mas isso assim, professora, mas isso aquilo. Mas eu estou aqui fazendo algumas deduções, dando exemplos para facilitar o entendimento de vocês. Mas é interessante que vocês me tragam questionamentos, porque eu não tenho como adivinhar aí o espectro de análise de vocês. Porque muitas vezes a dúvida está dentro do espectro de análise que vocês estão fazendo. Eu não sei qual foi a análise que vocês pegaram para fazer, para identificar e demonstrar uma propriedade emergente. Então, eu estou falando no geral. Vocês vão ter que pegar algo que é dentro de uma análise de um caso de estudo de vocês. Então, o que vocês vão fazer é um estudo de caso, basicamente. Tá? Vocês vão escolher um caso e vão fazer essa análise dentro da região que vocês vão escolher. Mas o ideal é que vocês escolham um ambiente natural, mas dentro de uma zona urbana, vocês também vão encontrar propriedades emergentes, tá? Uma zona urbana também é um ecossistema, tá? Vocês podem escolher esse tipo de análise também, tá? O ideal é escolher uma área natural, um ecossistema natural, o menos impactado possível. Mas, se o aluno conseguir encontrar, identificar, descrever uma propriedade emergente dentro da área urbana, também não tem problema, tá? Eu quero que vocês busquem entender os conceitos e, com isso, conseguir fazer a análise dentro da região que vocês escolherem. Beleza? Alguém tem algo a colocar, que eu não tenho como adivinhar o que passa na cabeça de vocês? Pedro, Michele, Anne, Emília, Franciele, que é a única que está com a câmera ligada. Eu estou compreendendo bem. Só compreendendo, dá para fazer. Melhorou, né? Melhorou os esclarecimentos, né? Bastante, bastante. Melhorou, professora. Deu para entender melhor. Pronto, que bom. Caso, quando vocês estiverem fazendo lá, surja uma outra dúvida, vocês podem mandar e-mail, tá? Que aí, na medida do possível, eu vou tentando responder. Porque em si, Professora, eu estou sozinha agora porque meu filho ele dormiu, mas geralmente à tarde, o dia inteiro, ele está comigo, presente. Fale, Arthur. no caso, tem quantidade mínima de laudas para fazer esse trabalho? Ou... Não, eu quero só que vocês sejam claros no que vocês escolheram, na descrição de vocês. É porque é para você pegar espécies, né, do seu local. Não precisa, em si, descrever a espécie toda. Você pode descrever o básico
para que se entenda o surgimento dessa propriedade, tá? Então, Entendi. vai depender da sua avaliação, se é necessário falar sobre o hábito alimentar da espécie ou o hábito de vida, se vai ser necessário ou não, tá? Ou você precisa só falar brevemente. Então, vai depender da propriedade emergente que você estiver relatando que surgiu ali. Uhum. Tá Então, ok. vai depender. Então, essa análise, cada aluno que vai precisar fazer. Aí, dependendo se o aluno tiver na dúvida, professora, nesse caso, assim, assim, assado, que eu escolhi, é preciso eu falar isso, isso, isso? Eu acho que não precisa, eu acho que precisa. Então, vocês podem estar me perguntando, né? Ô, Tô aí professora, para vocês, diga. toda propriedade emergente vem de uma propriedade coletiva? Depende. Depende. Depende do caso que você vai estar analisando, né? Porque para você definir ser propriedade emergente, tem que ser algo novo. Mas se numa propriedade coletiva surgir alguma modificação de hábito de vida dessa espécie que estruture novos atributos, que esses atributos se conectem de uma maneira que surja uma propriedade nova, podemos dizer que sim, tá? Então, é chato esse assunto porque tudo depende de uma análise. Tudo depende de uma análise que está sendo feita. O que fica mais fácil para vocês entenderem essa separação é que propriedade emergente é algo que surgiu novo e propriedade coletiva é algo previsível, algo que a gente já, digamos assim, algo que já está acostumado, a gente já está acostumado a ver isso, então isso é normal da natureza, sei lá, é normal de acontecer nos seres vivos, isso já vai acontecer. Ah, aquele casal ali vai passar por um sistema de acasalamento, vai ter descendentes, vai ter prole, então vai formar toda uma população ali. Então, mas a partir dessa propriedade, dependendo da espécie que foi estudado, então pode surgir da coletiva, pode surgir algo novo a partir de um hábito de vida dessa população, um hábito de viver perdi a palavra, em viver em agrupamentos, não, agora esqueci a palavra, em bandos, de viver em bandos, tá? Então, o fato dessa população viver em bandos, então dá uma propriedade emergente de mostrar que essa população tem mais força, ela é maior, porque geralmente o predador ele ataca as extremidades, e quem fica nas extremidades são indivíduos mais frágeis, os fortes ficam dentro. Então podemos fazer uma rápida análise que essa seria uma propriedade emergente, o fato deles andarem em bando e ter essa estratégia de defesa e ter esse processo seletivo de captura e um monte de coisa. Os peixes que andam em cardumes. Então, por que os peixes andam em cardumes também? Porque, geralmente, os predadores, eles não enxergam bem. Então, de longe, aparenta ser um peixe maior, tá? Então, confunde os predadores. Então, uma série de análises que a gente pode ir fazendo aí e avaliando as propriedades emergentes intrínsecas ali, no que antes a gente poderia pensar que era somente uma propriedade coletiva. Por isso que tudo depende de análise, tá? Tudo é análise. E eu sei que isso vai ser uma atividade um pouco chata, vocês podem achar um pouco chata, mas isso vai ser muito bom
para vocês, como profissionais, para vocês desenvolverem a capacidade de pensar e de fazer análise e de resolver uma infinidade de problemas, tá? Porque isso são resolução de problemas que eu estou propondo para vocês, que serve para a vida de vocês, não é nem somente para a carreira, é para a vida, tá? Enfim, esclareci alguma coisa, Arthur? Sim, sim. Beleza. Ah, tá esclarecido. Beleza, então. Digam mais alguém aí. Mais alguém tem coragem de falar? Gente, esse é o momento. Algumas pessoas podem ficar com vergonha, mas a gente não tem outra forma de tirar uma dúvida mais rápida, mais dinâmica. Quando a gente sair, o que vai restar para a gente é a conversa mais por e-mail, no WhatsApp. Eu não estou abrindo sempre, porque, vez ou outra, as pessoas ficam mandando alguns textos que não vai servir para muita coisa. Então, eu estou abrindo para vocês enviar mensagens só por alguns momentos. Ô, E professora, também... Oi. no caso da propriedade emergente, pode-se entender que ela é um sistema dentro de um ecossistema? Sim, sim. São sistemas... O ecossistema, ele já é formado por outros sistemas que estão dentro dele. Por isso que, quando a gente fala, a gente tem sempre que estar em mente os níveis hierárquicos de organização. Esses níveis hierárquicos de organização são organização de sistemas. E a união desses sistemas é que vai formar as propriedades emergentes. Entendeu? Uhum. É isso. Porque eu entendi que na colmeia de abelhas, ali poderia ser um mini ecossistema, né? Porque eles são, Sim, né? sim. Sim, é um microecossistema, né? E ali tem um microecossistema que ali tem várias interações ali passando por ali. Mas dentro desse microecossistema você pode fazer as outras análises quanto a diferenças físicas, químicas, biológicas, e nesse microecossistema aí, simplesmente pela existência desse microecossistema dentro de um macroecossistema. Tá? Aí eles Então, seriam uma propriedade emergente. sim, a análise que você pode fazer, sim. Sim, porque há uma diferença térmica e de circulação de ventos da área interna da colmeia comparada à área externa. Então, isso é uma propriedade emergente. E até Entendeu? para a criação, né? Para os animais mais novos. E serve para a moradia também dos mais velhos, né? Sim, sim. Porque essa propriedade emergente proporciona como é que eu falo? Um ambiente agradável e adequado para aqueles indivíduos que estão nascendo e que se estão desenvolvendo ali, eles tenham esse ambiente adequado para crescer, desenvolver, uma vez que eles não suportariam aquele ambiente, aquela temperatura externa. Tá? Então, essa propriedade emergente, dessa característica toda que surge ali só dentro da colmeia, é a propriedade emergente. Entendi. Entendeu? Entendi. Está claro. Que bom, que bom. Então é isso. Aí, alguém tem mais alguma coisa para falar, para questionar? Quem não pôde entrar vai estar gravado, então eu vou mandar para vocês pelo e-mail. Eu
Posso postar no YouTube, que demora umas 2 horas para baixar, mas eu posso postar no YouTube para aqueles que não conseguem baixar. Eu não entendo muito disso, mas eu acredito que no YouTube, para vocês clicando, é mais rápido conseguir assistir do que baixando, fazendo downloading do arquivo. Não é isso? É. É, né? É. Pronto. E Então, até a gente tem a opção de mudar a qualidade, e aí pode até ficar mais rápido. Não trava a internet. Pronto. Então, eu posto lá no YouTube também. Aí vocês escolhem, se quiser revisar, né? É bem provável que quem está aqui hoje talvez nem precise abrir de novo para assistir. Então tá, gente. Bom estar com vocês hoje. Então, a gente fica combinado assim. Quem já entregou e quer deixar como está, porque viu que estava certo, a atividade está entregue. Quem quiser revisar, já entregou, mas quiser revisar e entregar até semana que vem, o dia da nossa próxima aula, revisa e entrega. Eu não vou passar conteúdo novo hoje, porque ficou essa dúvida aí pendente das propriedades emergentes. Então, quem tiver de revisar, revise. Quem tiver de refazer a atividade, refaça. Quem não conseguiu fazer ainda com esses esclarecimentos de dúvida, faça, porque a ideia é que todo mundo faça a atividade e compreenda, que é o mais importante. E se fazendo de novo ainda ficar alguma dúvida, me chamem por e-mail, tá? Que aí eu tento tirar as dúvidas de vocês, ok? Mas o prazo da atividade é até hoje. Mas eu estou prorrogando. Até quando? Até o próximo dia da nossa aula, que é 29, né? Até o dia 29. Viu? Então, quem acha que fez errado, pode refazer e mandar de novo. Só coloquem lá a observação. Essa é a de verdade. Alguma coisa assim. Tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Boa tarde para vocês. Bom isolamento, boa quarentena. Se protejam. Eu não quero ninguém com Covid-19, viu? Tá bom, gente. Tudo de bom. Semana que vem a gente se vê, ou eu estou mandando aula para vocês e estou disponível aí no e-mail, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau.